Dando prosseguimento ao nosso estudo de dissertação argumentativa, vamos falar da terceira parte da estrutura de uma dissertação, a conclusão. Quando nós vimos a introdução, nós compreendemos que ela é o cartão de visita da nossa redação, que nós apresentamos para o nosso leitor o assunto que vamos tratar e já deixamos claro a nossa posição, que é a tese. No desenvolvimento, como o próprio nome já diz, você vai desenvolver argumentos para convencer o leitor da sua tese. A conclusão, ela é o fechamento, ela é o martelo, bater o martelo em cima dessa tese. Então, já não é a hora mais de argumentar, é a hora apenas de reafirmar a sua ideia contida na introdução. Para algumas redações, não há necessidade de proposta de intervenção, o que não é o nosso caso, que nós estamos estudando para a redação do Enem, então, na conclusão também, nós devemos colocar uma proposta de intervenção. Eu já expliquei no final do outro slide. Há algumas redações que não necessitam ou não são pedidas proposta de intervenção. No nosso caso, como é obrigatório uma proposta de intervenção, nós temos que frisar que todas as soluções propostas na nossa redação para a resolução do problema têm que estar de acordo com seus argumentos. Então, não adianta você falar lá no desenvolvimento um tipo de discurso e na hora de propor soluções você não propor coerente com o que você disse no desenvolvimento. Então, o perigo da proposta de intervenção é você deixar de lado o seu pensamento exposto no desenvolvimento e propor intervenções que não estão de acordo com essas ideias. A primeira dica para se fazer uma conclusão bem feita é reler o texto até onde você já fez o desenvolvimento. Você vai notar o que você falou de mais ou o que você falou de menos e vai reforçar algum aspecto da sua tese que você acha que precisa ser reforçado. Ou voltar à fala de alguma autoridade que você citou no desenvolvimento ou na introdução, tudo com o intuito de reforçar a sua tese, de deixar bem clara a sua posição marcada para o seu leitor. Então, vá ao texto, questione se ficou alguma coisa dúbia, se ficou alguma coisa vaga para você reforçar. Não é hora de dar ideias novas, é hora de apenas reforçar, sintetizar o que você já disse. Portanto, então, em suma, nessa perspectiva, assim são os conectivos apropriados para se começar uma conclusão. Evite o óbvio. Não seja redundante. Concluindo, conclui-se. É possível ver então. Pare com isso. Isso todo mundo usa. Outra coisa que todo mundo usa e que é clichê. A partir dos argumentos expostos, diante do que foi explorado neste texto, isso é metalinguagem, isso não é usado em dissertação. Você não pode se referir ao próprio texto. Isso não é um engano. Então, pare de usar esses clichês, né? Isso não é apropriado para o seu texto. Não, olha, outro lembrete, não acrescente ideia nova na conclusão para o seu leitor não ficar confuso. Outra coisa, não é hora de pergunta retórica, não é hora de reflexões. Então, não é a hora de você fechar o texto com segurança e também deixar o seu leitor seguro do que você quis explanar. Um artifício muito usado é você mudar as palavras da introdução na conclusão e deixar com o mesmo sentido. Isso também é um erro, é muito notado para quem está corrigindo. Não adianta esse truque. Então, faça uma conclusão baseada no tema e na tese, mas sem parafrasear a introdução, né? Não converse com o leitor, não tente apelar para sentimentos, isso também não pode. Você não pode fazer interlocução com seu leitor, né? Tem gente que deixa, né, o up
da redação para dar a sua opinião, chocar o leitor na conclusão. Isso é uma estratégia muito perigosa. Você enrolou o seu leitor e vai deixar a tese para a última hora, vai ficar um texto muito complexo, né? Então, você, na hora de reforçar a sua tese, você apresentar a tese, o seu leitor não vai ficar muito convencido. Não existe regra para o tamanho da conclusão. Normalmente se gasta um parágrafo, porque a conclusão, como eu disse, é bater o martelo em cima da sua tese. Se você gastar 2 parágrafos, não tem problema, mas o que deve ter na conclusão é a sua certeza de estar comprovando o que você disse no texto anteriormente. Então, preste bastante atenção, faça uma conclusão enxuta, reforce a sua tese e parta de imediato para a proposta de intervenção, que deve ser detalhada. O que fazer, quem fazer, como fazer, quando fazer. Então, deixe a maior parte da introdução para detalhar essas propostas de intervenção, ok? Aqui nós temos um exemplo de conclusão em que o tema é a influência do tempo na vida do homem. Nós podemos ver que na primeira leitura a gente não acha muitos defeitos. Depois, quando a gente vai analisar, né, a gente já vê que tem muitos problemas. Portanto, a partir dos argumentos expostos ao longo do texto, podemos concluir que o homem realiza muitas tarefas diárias. O homem trabalha cada vez mais para poder sustentar os filhos e a casa, tendo assim uma vida confortável. Por conta disso, acaba ficando sobrecarregado e não realiza muito bem todas as suas atividades. As empresas acabam exigindo um tempo cada vez maior de seus funcionários, o que acaba reduzindo e prejudicando o tempo para ficar com a família. Abrir mão de propostas de trabalho, muitas vezes interessantes, poderia resolver essa questão, cabendo a cada um de nós escolher. Dê outra leitura mais vagarosa no texto e tente apontar os problemas desse texto. Aqui está mais explícito os enganos que a pessoa cometeu ao produzir essa conclusão. De cara, o clichê, né? A partir dos argumentos expostos ao longo do texto, como eu disse, você está se referindo ao próprio texto. Isso não pode. Podemos concluir que, olha o podemos, olha o nós. Conclui-se que, não, já tem o portanto lá, o portanto é um conectivo de conclusão, então não precisa repetir. É o óbvio. Você, quando usa o portanto, por fim, assim, você já está avisando que você está terminando o texto. Então, não use. O homem realiza muitas tarefas. O homem trabalha. Olha a repetição. Encurte as suas ideias, não repita palavras. Corretor de Enem conta até quantas palavras você repete no texto. Pode ser adjetivo, pode ser substantivo, principalmente advérbio. Não repita, principalmente na mesma frase ou no mesmo parágrafo. Essa de verde aí é o que vai se aproveitar para fazer esse parágrafo. Depois, olha lá, acaba ficando, acabam exigindo, acaba reduzindo e prejudicando. Acaba 3 vezes e seguido de palavras no gerúndio, ficando, exigindo, reduzindo, prejudicando. Acaba ficando, fica. Acaba exigindo, exige. Acaba reduzindo e prejudicando, reduz e prejudica. Então, elimine o máximo possível de 2 verbos, nunca use 3, reduza o máximo de gerúndio que você puder dentro do seu texto. E por fim, né, um dos piores erros que você pode cometer, cabendo a cada um de nós escolher. Olha aí,
Não pode. Você está querendo o quê? Levar o seu leitor a refletir? Não é assim que se faz. É lá nos argumentos que você tem que apelar para ele pensar, com argumentos objetivos, comprovados. Um de nós, você está incluindo o seu leitor na sua opinião. Você não pode ter esse tipo de liberdade com o seu leitor. Você não pode conversar com o seu leitor. Isso chama interlocução. Então, evite qualquer tipo de demonstração de sentimento ou de querer incluir o seu leitor nas suas ideias. Aqui a comprovação de que se pode fazer, né, uma conclusão bem mais enxuta. Portanto, o homem realiza muitas tarefas diárias, ele trabalha cada vez mais para poder sustentar os filhos e a casa. Por conta disso, fica sobrecarregado e não realiza muito bem todas as suas atividades. As empresas exigem um tempo cada vez maior de seus funcionários, o que reduz e prejudica o tempo para ficar com a família. Abrir mão de propostas de trabalho, mesmo que lucrativas, poderia resolver essa questão. Muito mais enxuto, muito mais simples, muito mais direto. Aqui eu vou deixar uma proposta de conclusão para a gente discutir no Zoom. O valor da diferença. Façam a leitura e tentem elaborar uma conclusão com as especificidades que eu citei e com os conselhos que eu dei. Ok? Tchau!